Matrix. Essa é a palavra universal para os despertos, mesmo aqueles que ainda estão em processo do despertar. Aqueles que dormem ainda, quando escuta falar em Matrix, quando é perguntado o que é Matrix, eles lembram logo do filme. O filme de Hollywood. Mal sabem essas pessoas de que o que é apresentado como filme ficção, muitas vezes são avisos do que vai acontecer ou o que está acontecendo agora. Matrix é esse sistema que é te apresentado como a mais pura realidade, onde tudo que acontece de ruim, tudo que dá errado, é pela nossa própria culpa e nada mais do que isso. A humanidade entre seus erros e acertos, mas quando você vai ver a fundo não é bem assim. É quase como a realidade do filme mesmo, onde as pessoas estão em algum lugar, sendo usadas como baterias, enquanto a sua mente estão aprisionadas em uma grande emulação de computador. Justamente por conta dessa teoria do filme, que cada vez atrai mais pessoas ao longo dos anos, algumas imagens flagradas por câmeras, principalmente de amadores, pessoas comuns como eu e você, sugere que possa de fato estarmos todos presos dentro de uma Matrix. É claro que particularmente aqui neste canal nós temos outras teorias que podem explicar os mesmos fatos. O projeto Blue Beam, por exemplo, é um deles, onde hologramas quase reais poderiam simular imagens de animais, nuvens, deuses e etc. E as pessoas poderiam pensar que aquilo ali era real e na verdade estão vendo apenas imagens. A própria ficção já nos mostrou muito como seria isso. Filmes como De Volta para o Futuro, Jornada nas Estrelas e tantos que já passaram por aí, né? Os clássicos. Agora, como o assunto de fato tem chamado muita atenção, nós temos aqui a dica do nosso querido irmão Gustavo Castro, mais uma dica sensacional do nosso irmão, e ela está aqui no Extra, né? Matéria de 6/2/2020, dizendo o seguinte, ó: pássaro Matrix congelado no céu intriga a web. É mais uma imagem, e aí eles falam de um casal que estavam levando a filha para a escola em Gallup, né, no Novo México, Estados Unidos, e um episódio bizarro foi presenciado por eles. Na janela do seu carro, a americana gravou o que parece ser um pássaro congelado no céu. A filha do casal disse: olha aquele pássaro, ele está congelado. A cena deixou a família boquiaberta. O pássaro, supostamente um corvo, ficou congelado quando abria as suas asas. E aí a própria mídia, né, diz o seguinte, ó: muitos compararam a cena aos movimentos clássicos de Matrix. Houve quem dissesse que o pássaro está colado numa bolha que envolveria a atmosfera. Aí o sistema correu para tentar explicar, né? Segundo o Daily Star, eles falaram com um pesquisador da Universidade de Stanford e concluíram que os pássaros podem ficar imóveis no ar quando voam contra o vento em velocidade igual. Assim, eles poderiam realizar voos estacionários enquanto estiverem voando com ventos contrários. Então é como se o pássaro, né, segundo a Universidade, né, de Stanford, é como se o pássaro estivesse ali surfando, né? Só que em vez de água, seria vento. Engraçado é que a gente não observava esse comportamento antes. É aí que muitas pessoas acreditam no projeto Blue Beam, que todas essas imagens, meus irmãos, estariam sendo encenadas, e inclusive seria assim que seria feita uma suposta invasão alienígena. Essa teoria faz muito sentido e ela foi nos avisada há muitos anos atrás, eu acredito que mais de uma década já. Os primeiros pesquisadores com coragem não eram quaisquer pessoas que estudavam, que foram atrás, que investigaram. Já foi tema de programas na mídia, a gente já mostrou aqui, e eles falando, olha, vai vir esse projeto Blue Beam, eles vão encenar a volta de alguns deuses, Shiva, Jesus Cristo, as pessoas vão começar a ver isso no céu. E tudo isso deve se unificar. Isso foi dito pelos especialistas. E nós comentamos muito aqui desse assunto. Já debatemos bastante. Só que vira e mexe, meus irmãos, imagens como essas, elas trazem o debate de volta. Ainda mais quando a gente tem tantas imagens, né, desses tais flagras. Esse aqui que você está vendo, por exemplo. O pessoal vê, né, o pássaro ali parado. E aí eles pegam uma vassoura, né, alguma coisa do tipo, e tentam fazer com que o pássaro se mova, né? Existem inclusive outras teorias para tentar explicar isso, meus irmãos.
Agora a grande questão é que é complicado você bater o martelo em uma teoria, porque se fosse apenas imagens no céu, podia bater o martelo de que de fato é o Blue Beam, né, agindo, o raio azul. Mas você tem essa outra imagem aqui, por exemplo, ó, né, de um homem com a sua filha, aparentemente em uma bicicleta, e a bicicleta some, né? Eles estão numa posição, estão parados no ar. Pode ser montagem? Pode, sempre pode. Mas que é esquisita pra caramba, é. Outra cena também muito estranha, que você pode reparar aqui comigo, é um pardal. Você vê que esse pardal aqui, família, ele tá voando sem bater as asas. O pássaro que dá essa impressão, né, é o beija-flor. E ele é um caso raro entre os pássaros justamente por essa capacidade de bater as asas de uma forma indo e voltando, que ele parece estar parado no ar, mas mesmo assim você percebe que ele está se movimentando. Inclusive o coração dele bate muito rápido, né, para ele conseguir essa façanha. Agora o pardal, meu amigo, o pardal é realmente muito estranho. Então, meus irmãos, diante desses fatos, como você pode ver aí, são muitos. Tem muitos flagrantes desse tipo, né? Nós já vimos alguns aqui, mas realmente é muito estranho. E o mais estranho é que estejam aparecendo todos de uma só vez. Eu sou aberto, sinceramente, a todas as teorias. Eu só não gosto daquelas teorias que tentam ridicularizar, né? Aquelas explicações que tentam ridicularizar a inteligência de quem está assistindo. Falar disso com naturalidade, como se fosse um fenômeno comum que acontece sempre, sinceramente eu acho que é um abuso. Porque se fosse comum, cadê os vídeos, as centenas de vídeos anos antes, né, de o fenômeno estar sendo tão falado agora? Porque não tinha esse tipo de matéria na mídia. Inclusive, você vê aqui nos vídeos, faço questão de mostrar as datas que são essas matérias e onde estão escritas, para que você que queira conferir possa fazer. Então eu lhe pergunto, onde estão esses flagrantes antes? Porque iPhone, câmeras, não foram inventadas esse ano. Faz tempo. E por que não se tinha tanta abundância desses fenômenos? Só agora que está acontecendo. Em um momento que a gente escuta falar dos rumores da treta. É isso que eu destaco sempre aqui nos vídeos. Porque levantar teoria, meus irmãos, por teoria, qualquer um pode fazer. Afinal de contas, cada um tem a maneira de ver esse fenômeno, de acordo até com seus próprios estudos, pelas próprias matérias que já pesquisou, né, já entendeu. Nessa hora eu até lembro também dos Cavaleiros do Zodíaco, mais uma vez, né? Lembrando sempre desse anime que fez parte da minha infância. Hoje não vale mais nada, mas antigamente era muito bom o anime. Explicava muita coisa e tem um trecho onde o mestre do Cavaleiro de Dragão pede a ele que inverta o fluxo da cachoeira, né? E ele diz que isso é impossível, que só um Deus poderia fazer isso. E o velhinho, né, o mestre ancião, ele diz a ele que o que o homem chama de impossível são apenas fenômenos que ele não consegue explicar. E exige dele, né, que faça, né, reverta o fluxo da cachoeira para poder se tornar o Cavaleiro de Dragão. Mas para vocês, antigamente ainda tinha umas coisas, meus irmãos, que fazia a gente raciocinar. Não era só besteirol, né? Não é à toa que você vê que o sistema hoje ele está revivendo, vive de remake, fazer séries com temática dos anos 80, mas claro, empurrando essas ideologias, apagando o passado. Isso se chama reescrever a história. Então quando eu vejo esses fenômenos acontecendo aqui, meu irmão, né? E a gente pensa, não, mas os pássaros para voarem eles precisam bater as asas. E eu pergunto a você, será que aqueles mágicos, será que aqueles personagens de mitologia, será que santos, descendentes de deuses, como eram chamados, pessoas especiais na antiguidade, com capacidade de levitar, era tudo mentira, era tudo charlatanismo? Será que isso não é possível, meus irmãos? Sabe, às vezes eu já começo quando eu vejo um fenômeno desse aqui, porque já disse pra vocês, nós falamos muito do projeto Blue Beam e não descarto essa possibilidade. Mas, como eu sei que não só no céu acontece esse fenômeno, e o projeto Blue Beam se trataria disso, né, hologramas no céu, eu pergunto a você, meu irmão, será que essa realidade que nos é apresentada não é tão real assim, como nós pensamos que de fato é o mundo e a realidade?
Aí já entra várias teorias, multiverso, dimensões e etc, etc. Enfim, meus irmãos, eu trago esse vídeo aqui não para dizer a vocês o que é que aconteceu, até porque eu não tenho capacidade de fazer isso, né? Eu acho que ninguém tem. Nós podemos apenas analisar o fenômeno e lembrar dos assuntos que nós já estudamos, inclusive juntos aqui. Então eu pergunto a você, o que você acha que é isso? Como explicar esse tipo de fenômeno, meus irmãos? Leve em consideração que não é só no céu, certo? Acontece também em terra, com pessoas, o que torna tudo ainda muito mais misterioso. Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente volta com 2 vídeos, um às 10h30 da manhã e outro às 5h45 da tarde, tá certo? Fique com Deus, meus irmãos, quero saber a tua opinião, um abraço e fui!